meus queridos! Como é que vocês estão? Todos bem? Eu espero que sim. Eu sou Leide Evangelista, professora de língua portuguesa e de literatura pela Rede Municipal de Uberlândia. E seguindo os protocolos de biossegurança, eu vou fazer a minha higienização, passar o álcool em minhas mãos, retirar a minha máscara e colocar em um lugar seguro. Passar novamente o álcool e agora sim, nós vamos à nossa aula de hoje, que tem como tema a empatia e a literatura. Nós começamos com esse tema na aula passada e hoje nós vamos continuar. Mas o que é empatia? Empatia significa a capacidade de se colocar no lugar do outro e assim compreender a sua situação como um todo. O escritor Eduardo Sabino diz que literatura é empatia. Criar personagens é uma forma de imaginar o outro, de imaginar-se no outro. Nós podemos vê-lo com compaixão, com indiferença, com desprezo. Nós não somos o outro. Então, nos resta buscá-lo, reinventá-lo. E é exatamente isso que a literatura faz. Ela cria personagens que conversam conosco, às vezes dentro das limitações próprias do ser humano mesmo, e outras vezes com características fantásticas de super-heróis. Mas de uma maneira ou de outra, a literatura ela pode nos ajudar a ter esse sentimento de mundo, esse sentimento de todo, de que é preciso cuidar de todos, de que é preciso cuidar de cada um. E antes de passarmos ao conteúdo da nossa aula de hoje, nós vamos relembrar aquilo que nós vimos na aula passada. Então, nós vimos sobre os textos literários e não literários, vimos também que existem alguns gêneros textuais, falamos sobre a literatura, sobre o quanto ela é importante na nossa vida. O gênero textual que nós trabalhamos foi o conto, e vimos um conto muito bonito de Clarice Lispector, que se chama 100 Anos de Perdão. E tudo isso nós vimos dentro do nosso tema, que nós continuaremos hoje, que é a empatia e a literatura. E o gênero textual que nós vamos ver hoje é a crônica. Vocês se lembram de que é uma crônica? Vamos lá! O que é uma crônica, professora? Bom, a crônica é um tipo de texto que aborda acontecimentos do dia a dia em uma narração curta. Ela possui uma linguagem simples, despojada, está situada entre o jornalismo e a literatura. Tem como objetivo fazer uma análise crítica das situações cotidianas, fazer uma reflexão sobre determinado assunto. Por ter essa linguagem mais simples, mais despojada, ela facilita a aproximação do leitor e trata também de temáticas comuns do nosso dia a dia. Em resumo, a crônica pode ser entendida como um retrato verbal particular dos acontecimentos urbanos. E, embora não seja uma regra, a crônica relata de forma diferenciada as ocorrências, seja de forma artística, em tom crítico ou com humor. E agora, exemplificando esse gênero textual, nós vamos ler um texto maravilhoso que tem muito a ver com o momento pelo qual nós estamos passando. Este texto, ele nos desperta muitos sentimentos, inclusive a necessidade de se ter empatia. Eu sei, mas não devia. Marina Colasanti. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todas as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora, a tomar o café correndo porque está atrasado,
a ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo da viagem, a comer sanduíche porque não dá para almoçar, a sair do trabalho porque já é noite, a cochilar no ônibus porque está cansado, a deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a abrir o jornal e a ler sobre a guerra. E aceitando a guerra, aceita os mortos e que haja números para os mortos. E aceitando os números, aceita não acreditar nas negociações de paz. E não acreditando nas negociações de paz, aceita ler todo dia da guerra, dos números, da longa duração. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone: hoje não posso ir. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta. A ser ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e o que necessita. E a lutar para ganhar o dinheiro com que pagar, e a ganhar menos do que precisa, e a fazer fila para pagar, e a pagar mais do que as coisas valem, e a saber que cada vez vai pagar mais, e a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro, para ter com que pagar nas filas em que se cobra. A gente se acostuma a andar na rua e ver cartazes, a abrir as revistas e ver anúncios, a ligar a televisão e assistir a comerciais, ao ir ao cinema e engolir publicidade, a ser instigado, conduzido, desnorteado, lançado na infindável catarata dos produtos. A gente se acostuma à poluição, às salas fechadas de ar-condicionado e cheiro de cigarro, à luz artificial de ligeiro tremor, ao choque que os olhos levam na luz natural, às bactérias da água potável, à contaminação da água do mar, à lenta morte dos rios. Se acostuma a não ouvir passarinho, a não ter galo de madrugada, a temer a hidrofobia dos cães, a não colher fruta no pé, a não ter sequer uma planta. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se a praia está contaminada, a gente molha só os pés e sua o resto do corpo. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito, porque tem sempre sono atrasado. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele, se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se da faca e da baioneta, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta, e que gasta de tanto acostumar, a vida se perde de si mesma. Eu sei, mas não devia, um texto escrito em 1972, ou seja, há quase 50 anos, e apesar disso, é absolutamente atual. É um texto atemporal que mostra o quanto a rotina, a nossa necessidade de sobrevivência, o medo, as condições sociais, elas nos impelem, nos levam a uma vida que pode nos roubar de nós mesmos. A gente se acostuma com a guerra, com os números de mortos, e não é isso o que nós estamos vivendo hoje? Os números de vítimas vão aumentando, vão se acumulando e vão se tornando comuns, normais, nem nos chocam como antes. E aí as pessoas vão relaxando, vão afrouxando nos cuidados, porque se acostumaram com a rotina dessa guerra que parece invisível, mas que não é. E é preciso ter empatia para compreender que não é só a nossa vida que está em risco, quando nós nos recusamos às negociações de paz. O que seriam as negociações de paz para o nosso momento atual? É usar a nossa máscara, o nosso álcool em gel, evitar as aglomerações, como todas as aulas eu venho falando, né?
Percebe o quanto esse texto conversa com o nosso tempo? Em um trecho do texto diz assim: a gente se acostuma a ser ignorado quando precisava tanto ser visto. Quantas pessoas hoje se sentem sozinhas, ignoradas, precisando ali de um mínimo de atenção? E a nossa rotina de muitas vezes ler um jornal no ônibus para não perder o tempo da viagem, essa rotina não nos permite que sequer nós vejamos essas pessoas. Muitas músicas, textos, pinturas falam desse mesmo tema, a falta de tempo, a rotina acelerada que acaba nos consumindo. E eu ficaria aqui por muitas aulas falando, analisando com vocês esse texto, que ele é muito rico e que foi escrito por Marina Colasanti. Mas quem é mesmo Marina Colasanti? Vamos ver. Marina nasceu em 1937. Em 1948, transferiu-se com a família para o Brasil, onde vive até hoje na cidade do Rio de Janeiro. Ela é uma artista plástica, jornalista, apresentadora de TV, publicitária, escritora. Tem mais de 50 títulos publicados no Brasil e no exterior e é uma das mais premiadas escritoras brasileiras, detentora de vários prêmios Jabutis. Você já ouviu falar sobre o Prêmio Jabuti? O Prêmio Jabuti é o mais tradicional prêmio literário do Brasil, concedido pela Câmara Brasileira do Livro, CBL. Criado em 1959, foi idealizado por Edgar Cavalheiro, quando presidia a CBL, com o interesse de premiar autores, editores, ilustradores e livreiros que mais se destacassem a cada ano. O maior diferencial do Prêmio Jabuti em relação a outros prêmios é a sua abrangência. Além de valorizar escritores, ele destaca a qualidade do trabalho de todos os profissionais envolvidos na criação e na produção de um livro. A premiação é dividida em 4 eixos: literatura, ensaios, livro e inovação. No eixo da literatura, nós temos as categorias conto, crônica, histórias em quadrinhos, infantil, juvenil, poesia, romance de entretenimento e romance literário. Mas por que Jabuti para nomear um prêmio literário? Bom, o Jabuti é um personagem enigmático e sedutor do nosso folclore. Um dos personagens da literatura infantil de Monteiro Lobato é justamente o Jabuti. O pequeno animal, ele já é familiar, das culturas aí indígenas, e ele ganhou vida e personalidade nas fábulas do autor, do Monteiro Lobato. É um jabuti vagaroso, mas obstinado, e esperto, cheio de coragem para vencer seus obstáculos, para superar concorrentes mais fortes e chegar à frente ao final da jornada. Então, com todos esses atributos, essas credenciais, o Jabuti acabou ganhando também a simpatia e a preferência dos dirigentes da CBL, que o elegeram para inspirar esse prêmio, que homenageia aí, a todas as pessoas, aos profissionais e que promovem o livro. Vamos agora às perguntas sobre o texto. Refletindo. Nós podemos dizer que o texto lido é uma crônica? Sim, é um texto que fala de situações rotineiras, mas que acabam nos chocando pela maneira, como as coisas são descritas ali. O texto, ele nos leva a uma reflexão sobre o nosso dia a dia. Então, sim, o texto é uma crônica. Número 2. O texto apresenta palavras polissêmicas? Bom, para responder a essa questão, primeiro nós temos que compreender qual é o conceito de polissemia. Vamos lá. Polissemia é quando um vocábulo possui mais de um significado. Vamos observar aqui comigo essa charge. Aqui fala sobre o censo e a internet. O que é o censo? Ela é uma pesquisa realizada com todos os habitantes ali de um determinado local, de uma determinada região, a fim de obter informações acerca das condições de vida dessas pessoas, dessa região. Vamos à charge. Aqui nós temos uma mulher, que é agente aí do censo, ela quem faz a pesquisa, ela está com um tablet, algum
instrumento aí eletrônico para fazer essa pesquisa, está com roupa simples e essa pesquisa é feita com uma família que está em condição ali de vulnerabilidade social. Nós vemos a mãe com um olhar cansado, um pouco triste, com 4 filhos ali, todos com roupas desgastadas. E a mulher, essa agente do censo, pergunta: quantos acessam a rede? A mãe responde: nenhum, eles dormem é no chão mesmo. Então aqui mostra que, na verdade, essa família ela não tem acesso à internet, tanto é que nem entendeu qual era o contexto em que a palavra rede estava inserido. Enquanto a agente do censo pergunta sobre a rede de internet, a mãe responde sobre a rede, que é esse tecido que a gente suspende, né, para dormir ou para descansar. Então aqui nós vemos um caso claro da palavra rede, que é polissêmica. Então agora voltando à questão número 2, o texto apresenta palavras polissêmicas? Sim, e eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Lá no início do texto aparece essa frase: e porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. Essa palavra que está em destaque aqui, vista, ela tem sentidos diferentes, então ela é uma palavra polissêmica. A vista ela pode ser entendida, por exemplo, como a faculdade de ver, o sentido da visão mesmo, o aparelho visual, né? Os olhos. E já no caso aqui do texto, essa vista ela é entendida como uma extensão ou área que se pode ver em algum lugar, né? O panorama, como por exemplo, se eu dissesse: a casa tem uma bela vista, é aquilo que a gente pode enxergar ao longe. Revisão. Nós vimos sobre o gênero textual crônica, que é esse texto que fala sobre o nosso cotidiano, que nos leva a uma reflexão. Vimos também a crônica Eu Sei, Mas Não Devia, de Marina Colaçante, bem como a sua biografia. Falamos um pouco sobre o Prêmio Jabuti, que premia, né, todos os profissionais que estão envolvidos aí na fabricação, publicação de um livro. Falamos também sobre a polissemia, que é essa característica que algumas palavras têm de ter diferentes sentidos. Tudo isso nós vimos dentro do nosso tema que nós estamos finalizando hoje, que é a empatia e a literatura. Nossa aula está chegando ao fim. E, como vocês sabem, eu costumo deixar uma mensagem para que a gente possa refletir aí durante a nossa semana. A mensagem que eu deixo para vocês hoje é o trecho da música Paciência, de Lenine, que contrasta com a crônica que a gente leu hoje. Esse trecho diz assim: mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, eu faço hora, eu vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Que tenhamos um pouco mais de paciência, um pouco mais de empatia pelo próximo, cuide do outro, cuide de si mesmo, continue usando a sua máscara, o seu álcool, evite as aglomerações e a gente se encontra aqui. Até a próxima aula.